No livro A Menina que Contava, o meu papel é de ilustrador. Quem escreveu a história foi o Fábio Monteiro. Dos últimos anos para cá, eu tenho buscado fazer mais as minhas obras escritas e ilustradas. Então, quando aparece algo que é pontual para mim, no sentido de eu sentir que algo vai modificar também dentro do meu pensamento para os próximos livros meus, eu aceito fazer essa obra. A Menina que Contava é um texto super interessante, é um texto que traz as funções matemáticas dentro do livro, mas de uma forma muito literária. Então, trabalhar com essa matemática visualmente, eu nunca tinha feito. Então, isso me dá um motivo a mais de experimentar algo novo. Essa foi a primeira questão de me fazer estar confortável em uma história escrita por outra pessoa. Então, eu aceitei fazer esse livro. O processo do livro foi muito tranquilo, porque eu estava lidando com um amigo que é escritor. Essa relação, ela aproxima muito, porque eu posso dialogar com essa pessoa e saber o que está nas entrelinhas e que não apareceram em palavras. E como nós somos amigos, eu posso dialogar com esse escritor algumas coisas que podem trazer benefícios para uma construção narrativa, como sugerir mudanças de pontuação, mudanças de cortes, sem interferir na história que aquele escritor concebeu. Mecanismos para que a estrutura narrativa seja uma construção contínua no passar de páginas. Então essa é a minha preocupação maior ao fazer um livro hoje. É com que as páginas elas tenham cada vez mais uma ligação contínua de leitura, mesmo quando nós passamos de uma página para outra. O livro ele tem que ter uma linha tênue que vai da capa e retorna à capa. Eu quero que o livro ele seja circular dentro do olhar do leitor. Então, para mim, a leitura tem que começar na capa, seguir o livro inteiro, ao verso da capa e retornar na capa. Isso é um trabalho matemático dentro de um livro que tem a temática da matemática. Para mim foi super interessante porque esta temática, que eu nunca tinha trabalhado, me faz pesquisar. E o fato da pesquisa dentro do livro é aquilo que mais me interessa. Porque essa pesquisa me enriquece como ser humano e como artista. O ponto que mais me conforta em criar é conceber conhecimento para mim mesmo. Isso faz com que eu sinta uma plenitude naquilo que eu estou fazendo como criador. Eu tenho um trabalho, uma profissão, onde eu trabalho num estúdio, sozinho, onde várias pessoas, vários artistas falam que é um trabalho muito solitário. Eu nunca me senti solitário, porque eu estou trabalhando com pesquisa, eu estou trabalhando com conceitos, eu estou trabalhando com milhões de pessoas que pensam nisso, e o produto final eu não vou ser solitário, eu vou ser solidário. Então existe essa diferença para mim quando eu trabalho. Eu sei que eu não estou sendo um profissional só, eu estou sendo um profissional coletivo. Eu estou fazendo um produto solitariamente para ser solidário com os leitores.
O processo da minha presença no livro como ilustrador junto a um escritor, ou o meu processo como orientador de uma construção narrativa para um livro, são completamente diferentes. No sentido, quando eu sou um ilustrador e estou trabalhando com um escritor, eu vou solucionar todas as minhas interrogações para fazer a construção narrativa. Quando eu estou orientando a construção de um livro com outros profissionais, principalmente com a parte visual e estética visual do livro, que no caso do Cafundó das Estrelas é a Annelise, eu tenho que fazer essa orientação sem interferir nas soluções que ela está dando. Eu só tenho que dialogar para que esse pensamento ele consiga ficar bem amarrado dentro do livro, para que o leitor não se perca entre palavras e entre imagem dentro da quantidade de páginas que o livro vai ter. A única diferença que tem da minha presença dentro do livro com esse próprio escritor é que eu sou completamente livre para guiar a história do jeito que eu quiser. Eu posso, por exemplo, vou tentar dar um exemplo mais prático mesmo. Eu posso, dentro de uma sequência narrativa, visual, e que vai ter palavras juntos, intercalar isso. Eu posso, dentro das minhas decisões, pegar um texto escrito e, em um certo momento da história, eu perceber, dentro da minha construção, da minha criação, que será melhor para o leitor se eu pular 2 páginas sem texto e criar uma parte só narrativa visual. Mas se isso está sendo criado por um outro ilustrador, eu não posso interferir se ele não viu isso. Eu tenho que dar a liberdade dele resolver as questões narrativas da forma que ele pensa. Eu não posso apontar isso para ele. Senão eu não vou estar dando liberdade da pessoa criar aquilo que ela imagina. Seria mais honesto dizer que a minha função dentro do livro, já que eu estou trabalhando com um bom escritor e com uma boa ilustradora que tem também um amplo conhecimento gráfico, que a formação dela é gráfica, através do designer, seria, na verdade, de orientação de pensamento para uma melhor construção narrativa. Eu acho que isso é fundamental no livro hoje, e é a coisa que não temos. Agora, grande parte da editoria brasileira não tem essa preocupação. Nós temos grandes editores no Brasil, mas que na maior parte deixam um trabalho muito livre, muito solto e que é muito difícil de ser feito quando são 2 cabeças pensantes, um ilustrador e um escritor. Eu estava trabalhando com uma ilustradora jovem, talentosa, mas que tem uma formação realmente gráfica. Eu não tenho formação em design. Eu tenho experiência mesmo profissional. Tudo que eu faço é aquilo que eu aprendi durante a minha trajetória. Então eu pude, junto com ela, também dialogar de coisas que eu não tinha conhecimento, de coisas que eu desejo fazer no livro, ou que eu desejava fazer no livro, e que não tinha o conhecimento necessário. Isso me ligou muito à questão desse processo de ser realmente um orientador, mas tendo a consciência que eu estava aprendendo muito também. Um Dia, um Rio é um livro escrito pelo poeta Léo Cunha. É um grande escritor brasileiro, um grande poeta, e foi um presente esse livro. Politicamente, eu gostaria de estar dentro de um livro temático sobre o acidente de Mariana, que infelizmente se repetiu depois em Brumadinho, e que como tantas outras coisas que acontecem no nosso país, é algo apagado, que foi apagado.
falar sobre um tema tão duro e um tema que foi apagado por conta das nossas relações com a vida, das nossas relações políticas, das nossas relações humanas, estar dentro de um livro desse politicamente é a forma de eu me mostrar para a sociedade. É a forma de eu também acordar a sociedade. O meu trabalho tem essa função. Só que eu não tinha esse texto. E a editora chegou com essa história, não com um pedido para que eu ilustrasse. Ela recebeu esse texto, ela sabia que eu não queria mais ilustrar histórias de outros escritores, que eu gostaria de me dedicar a fazer a minha própria obra, só que ela se sentiu perdida dentro de um texto tão rico, e ela queria que eu lesse e que desse uma opinião de alguém que poderia dar um bom resultado para esse livro. Quando eu li a história do Léo Cunha, o poema do Léo Cunha, e que eu vi que se tratava realmente de um texto altamente literário para falar sobre um dos maiores desastres naturais que aconteceu no mundo e que as pessoas se silenciaram, por ver uma obra tão delicada e tão literária, eu senti como se eu mesmo tivesse escrito. Então, isso me faz querer trazer a obra de outro escritor para minha obra. E temos aí uma outra questão, que é trabalhar com dois amigos, o Léo Cunha e a Márcia Leite, que é a editora. Foram duas pessoas que eu já conhecia, que eu tenho uma relação de afeto e que eu tenho total liberdade de dialogar. Então, o texto, a imagem e a concepção gráfica do livro, que não depende só de mim, nem do escritor, depende do que a editora se propõe a fazer graficamente, foi tudo discutido entre os três. Então, nós tivemos interferências, os três, dentro do papel editorial que os três fazem para a construção de um livro. Todos interferiram dentro do papel que cada um faz na construção do livro. E foi a experiência mais grandiosa que eu tive, porque nunca em 20 anos eu tive tão presente junto de mim o escritor e o editor. Os três com as mesmas preocupações, que é fazer um bom produto final. O Léo Cunha apresentou um poema sobre a tragédia de Mariana, um poema altamente literário na sua linguagem, altamente sensível nas palavras utilizadas e que possibilitou uma descrição do acontecimento em um relato muito aberto, muito livre. Essa liberdade também me deu, visualmente, pensar em algo que fosse além do que realmente aconteceu. Eu tenho como artista visual e narrador de pensar em um projeto que seja tão literário quanto aquilo que eu enxergo nas palavras. E essa literariedade, ela vem de uma liberdade de pensamento. Mas como eu posso ter essa liberdade de pensamento sem ser descritivo com o acontecimento? Através da fantasia. Como é que eu vou trazer a fantasia para dentro de um livro que conta uma tragédia real, acontecida? Transformar isso magicamente. O que é que eu tenho que transformar em fantasia dentro de uma tragédia? O rio, que foi o grande sofredor de tudo. Então, os livros foi transformado em criança
ou crianças que aparecem na história para contar essa narrativa. Isso faz com que eu transforme o que é real em algo mágico e eu faço literatura. Não existe livros para a infância aonde vai relatar algo que é real usando a própria realidade. Se o dia amanhece e anoitece, é algo real. Mas como eu posso transformar isso em algo mágico? A realidade a gente já está acostumado. Não surpreende a realidade. A fantasia é que surpreende. Então, o meu papel como ilustrador é fazer aquela fantasia aonde eu me permita ir além da realidade que eu vivo. No processo do livro Um Dia um Rio, eu tinha a história do Léo Cunha e eu fiz todo um estudo primeiro de personagens. Eu já tinha a ideia de transformar o rio ou os rios em crianças. Então eu fui estudar esses personagens. Eles usariam roupas de banho, mas eu quis conceituar essas roupas de uma forma atemporal. Então eu fui fazer pesquisas de como são roupas de banho antigas até nosso tempo atual. Eu busquei várias referências que tinham relação ao mar, a como se vestir no mar, ou para se banhar, ou para mergulhar. E aí eu fiz vários esboços desse livro. Depois eu fui me preocupar como eu iria representar a empresa, né, a Barreira, que eu também transformei ela em um humano. Aí depois desse processo de estudar personagem, de estudar algumas estruturas visuais, eu fui buscar a cenografia.